A gente está começando uma série de mensagens hoje, chamada Semente. Essa série de mensagens trata sobre pequenos grupos. A gente não acredita que pequeno grupo, a reunião nos lares, a gente não acredita que ele seja uma estratégia. Nós acreditamos realmente que ele seja um princípio. Porque em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, na verdade, em todo o Novo Testamento você consegue perceber, entrelaçado nos versículos, o relacionamento muito próximo da igreja. Um relacionamento muito próximo dos membros da igreja primitiva. A gente consegue perceber os seus encontros nos lares. Só que eu acho que a gente sempre teve muita dificuldade em lidar com isso, porque uma pequena reunião, como acontece lá nos nossos G6, ela expõe a gente. E a gente tem muita dificuldade de se expor, não é? Teve ano passado, meado do ano passado, lá no acampamento dos jovens. Quem foi no acampamento dos jovens aí? Ih, esses jovens são tudo frouxos, hein? Quem foi no acampamento dos jovens aí, gente? Rapaz, meu Deus do céu, Blex. Aí, começa assim, ó. Eu estava lá no acampamento dos jovens, recebi uma ligação que meu primo tinha sofrido um acidente, pedindo para eu ir lá socorrer ele. Tinha passado com uma empilhadeira em cima do pé dele. Eu falei, pronto, arrancou o pé fora, né? Acabou o pé. Aí eu fui lá, cheguei lá na UPA, lá em Niterói. O acampamento era em Rio do Ouro. E quando eu cheguei lá, a gente descobriu que ele não tinha perdido o pé, pelo menos. A UPA falou que ele precisava fazer uma cirurgia, o médico no caso, né? Que ele precisava fazer uma cirurgia no dedão, que tinha fraturado o dedão. E aí ele falou, olha, se você fosse esperar aqui a ambulância, vai demorar demais. Então, entra no carro e leva para lá. Ele não precisa de ambulância para isso. E eu fiz isso, botei no carro, trouxe ele para cá, para Culubandê, que é uma referência nessa área, né? De ortopedia. E aí nós chegamos lá e tal, ele fez o raio-x, a conclusão, o diagnóstico foi o mesmo, que ele precisaria fazer uma cirurgia no dedão. Tinha acontecido uma fratura exposta no dedão, ele precisaria fazer uma cirurgia. Beleza. A gente recebeu esse diagnóstico, eu estava lá dentro com ele. Aí a enfermeira fez assim, pegou um avental, falou assim, agora você vai lá, tira a sua roupa e coloca esse avental. Eu pensei, gente, ele fraturou o dedão, pô. O cara tem que ficar pelado para cuidar do dedão. E é horroroso usar aquele avental, né? Aquele avental não cobre nada, irmão. Aquele avental não serve de nada. Um vento levanta quem tem NT, que o pessoal faz, né? Aí ele fraturou o dedão, mas ele teve que ficar seminu para poder alguém cuidar dele. Existe um grande problema nisso, irmão, porque a gente fica vulnerável, né? E eu entendi que, ainda que fosse só o dedão, o preço daquele cuidado seria a vulnerabilidade. Eu compartilhei já com vocês da dor no peito que eu senti e tal. E aí eu fui fazer endoscopia. E aí quando eu fui fazer endoscopia, irmão, eu deitei na cama assim, né? A mulher falou, ó, vira de lado, que eu vou dar só uma injeçãozinha aqui. Ela falou exatamente assim, ela falou assim, deve te dar um soninho. A partir daquele momento eu já não existia mais. Eu já não sabia mais quem eu era, porque pronto, acabou, mano. Eu nunca vi um troço daquele, irmão. Troço é uma bênção, tá? Minha mãe falou que quando eu saí da endoscopia, eu ficava elogiando a injeção. Ela falou que eu saí falando assim, gente, essa injeção é muito boa. Porque eu apaguei, irmão. Eu só acordei com ela me sacudindo. Senhor, já acabou. Eu fiquei totalmente vulnerável ali. Totalmente vulnerável. Se alguém quisesse fazer qualquer coisa comigo, poderia fazer. Eu tive que confiar neles. Eu tive que ter certeza de que aqueles 5 médicos que estavam ali, que eu descobri que eu era uma cobaia ali, eles estavam aprendendo a fazer endoscopia. Eles estavam ali, eu tive que confiar neles. E para eu confiar neles, eu tive que me tornar vulnerável a eles. Talvez esse seja o ponto mais difícil de um pequeno grupo.
Porque, irmão, de repente você está aqui nessa multidão hoje, escondendo as suas dores, chorando sem ninguém ver. A multidão esconde as nossas lágrimas. A multidão esconde a nossa individualidade. Como eu falei mais cedo, a única coisa que eu vou fazer é ficar aqui na porta. Eu quero te dar um abraço, quero te desejar uma boa semana, quero te dar um beijo. Eu sinto falta de abraçar quem vem, sabe? Mas eu não consigo perceber. Lá no GC não tem como você fugir disso, irmão. Porque se você brigar com a esposa, o pessoal vai perceber lá no GC aquele clima horrível que fica, não tem? Que não quer se falar. Ou então você nem vai no GC, porque o pessoal já vai ficar ligado, ó, aconteceu alguma coisa. Lá no GC, as pessoas sabem da dificuldade que você vai estar passando. Pastor, eu não estou disposto a fazer com que as pessoas saibam do que eu estou passando. Irmão, isso é ser igreja no seu sentido mais genuíno da palavra. Saber exatamente aquilo que a gente está vivendo. O preço do cuidado é a vulnerabilidade, e a gente acredita muito que através desses pequenos grupos a gente consegue olhar nos olhos uns dos outros, cuidar uns dos outros. Esse crescimento, eu espero muito, irmão, não viver uma igreja lotada, mas eu espero muito viver uma igreja saudável. E uma igreja que é saudável cresce. Esse crescimento não é inverso, sabe? A saúde precisa fazer a gente crescer. O cuidado precisa fazer a gente crescer, como uma semente que é lançada no chão. E quando ela é bem cuidada, ela germina, cresce, alimenta e dá sombra para quem está ao redor dela. Traz alimento e sombra. Pastor, o que tem a ver sombra? Eu até entendo a parte do alimento, porque, assim, o pessoal vai se alimentar da palavra e tudo, mas é sombra. Irmão, quem tem estado tá calor nesses últimos dias aí? Ontem estava absurdo, não estava? Ontem foi brabo, irmão. Ontem foi doideira. Imagina você ficar com sol na cabeça, irmão. Qual é a primeira coisa que você procura? A primeira coisa que você procura é o quê, irmão? Sombra, não é? Esses moleques foram inventar de jogar futebol ontem. 7 horas da manhã. 7 não, 8. Que eles chegaram atrasados. Eu estou com o microfone. E aí, 8 horas da manhã, irmão, estava com sol de meio-dia, pô. 8 horas da manhã, a gente fazia uma atividade assim, fazia um circuito e procurava uma sombra para ficar. Porque na sombra a gente encontrava alívio. As nossas sementes vão germinar para trazer alimento para aqueles que estão próximos a nós, mas também para trazer alívio, irmão. Tem muita gente precisando de alívio. Tem muita gente precisando compartilhar as suas dores. Isso a gente consegue através dos grupos de crescimento. Não é apenas uma estratégia, é um princípio. Onde a gente se cuida, inclusive eu, irmão. Me sinto cuidado lá no meu GC. Ó, meu líder de GC está ali, ó, Julinho, ó, a carinha dele ali, ó. Fica de pé, Julinho, pessoal te conhecer, vem cá. Já vai ser pai, hein? Ah, já contei agora. Aqui, ó. Sobe aí, cara. O pessoal saber que é meu líder de GC, pô. Obrigado, acho que o pessoal sabe. Tá vendo? Ele é tipo eu, só que feio, tá vendo? Irmão, nós precisamos cuidar uns dos outros. Esse é um princípio que o apóstolo Paulo ensina, tanto nos registros históricos de Lucas, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, mas também ele ensina isso em suas cartas. Quando ele escreve às igrejas, ele sempre traz a necessidade do cuidado uns aos outros, do cuidado mútuo. E aí eu quero ler um trecho da palavra do Senhor, uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, lá no capítulo 3, versículo 16. E essa vai ser a base da nossa reflexão de hoje. Na verdade, a gente já começou a refletir, né, irmão? A mensagem está começando agora não, já comecei a pregar já, hein? Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Vamos ler junto? Vamos fazer essa leitura em uníssono?
através da projeção que está ali, vamos lá? Vamos juntos, vai. Habite hinos. Irmão, esse texto é um roteiro de pequeno grupo. Esse texto aí, se você dividir ele direitinho, você vai ver que ele é um roteiro de um GC. Primeiro você vai cantar, vai ensinar, vai aconselhar, vai ter a palavra como base e vai agradecer ao Senhor. É um roteiro prontinho. Está mostrando pra gente o que acontece lá em um grupo de crescimento. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo traz é a palavra. Não dá para a gente estabelecer nenhum tipo de relacionamento cristão se não for através da palavra. A palavra é o alicerce de tudo. A palavra é o que nos guia. Ela é ensinada e também aplicada. Paulo, ele dá uma ordem, não é uma sugestão. Habite. Está no imperativo. É um mandamento. Ser habitado plenamente, ricamente, pela palavra. Se tem uma coisa que a gente está deixando de lado, irmão, é a palavra hoje em dia. Se tem uma coisa que a gente está negligenciando, falei isso semana passada, Deus está incomodando a gente em relação a isso. A gente precisa crescer no conhecimento da palavra. Quando a gente conversa, irmão, é impressionante o tanto de Bíblia que falta na nossa resenha, nos nossos dia a dia, na nossa conversa, no nosso bate-papo. O quanto a gente não conhece da palavra, a gente não é enriquecido pela palavra. E não dá para a gente construir um relacionamento saudável se não for através da palavra. Já vou abrir um parênteses aqui para fazer um merchan, porque mês que vem, mês de abril, a gente vai começar um projeto aqui chamado IBM College, que serão 5 trilhas de conhecimento, para você que quer se aprofundar mais na palavra. Vai ter conhecimento teológico, bíblico, familiar, sobre liderança e a nossa escola bíblica dominical. Então, no mês de abril, a gente vai lançar isso aí, para a gente conhecer mais a palavra, a gente estudar mais. Paulo está nos ordenando aqui, para que haja em nós a prontidão, a habitação plena, rica da palavra do Senhor. A palavra muda a maneira como a gente enxerga as coisas. Essa semana a gente se mudou. E aí você sabe como é que é aquela bagunça de mudança, não sabe, irmão? Botou tudo assim no apartamento novo e estava ajeitando as coisas. E um dia a Eva pegou uma bolsinha e me entregou. Falou assim: toma, pai, sua bolsa. Eu perguntei para ela: como é que você sabe que essa bolsa é minha? Era uma necessairezinha, né? Aquele negócio, pasta de dente, maquiagem. Eu falei: como é que você sabe que essa bolsa é minha? Aí ela falou: porque está com o seu nome aí. Eu falei: mas como é que você sabe que está o meu nome aqui? Você não sabe ler, ué? Ela falou: não, porque eu vi sua letra. Ela aprendeu já o H. Então quando ela vê o H, ela já sabe que é a minha letra. Então ela já olhou e falou assim: é o nome do meu pai. Vou lá entregar a Bíblia, entregar a bolsa para ele. É muito engraçado ver como ela vai se desenvolvendo, sabe? Aprendendo as vogais. A, E, I, O, U. Aí aprende algumas consoantes que são do meu nome, do nome de França, da minha mãe, começa a copiar. E ela vai fazendo aquilo ali com uma dificuldade tremenda. Até que chega uma hora que ela não vai mais perguntar: que letra é essa, pai? Ela já vai saber. E além de saber quais são as letras, ela vai saber quais são as palavras. Ela vai lendo aquelas palavras naturalmente. Porque quando a gente aprende a ler, a gente não consegue nem mais controlar a leitura, não é? Tem coisa que a gente lê que a gente queria desler. Já aconteceu isso com você? Fala assim: oh, irmão, eu li isso, mas eu queria desler o que eu li. Quando eu era moleque, eu morava na Estrela do Norte, e aí quando a gente passava assim, do Alcântara, sentido Estrela do Norte, era no Barra Antonina, num prédio que tem ali perto de um posto desativado, tinha um letreiro. Um cara que fazia faixa, essas coisas assim, né? E ele escrevia assim: não leia. E quando ele escrevia não leia, o que você fazia? Você lia, irmão. Você não conseguia aguentar
Porque você olhava, já fazia parte, quando você bate, quando alguém está com uma blusa, você já olha para a blusa lendo, não tem como você parar de ler, uma coisa que faz parte da sua vida. Essa é a maneira que a palavra precisa habitar no nosso coração. No início a gente vai ter dificuldade, irmão, de saber o sermão do monte, saber o que é negócio de Apocalipse, pá, o dragão, Gênesis, Ló, os anjos, pá, aquele monte de negócio. Mas quando a gente vai crescendo nesse conhecimento, a maneira como a gente lê o mundo muda. E não dá para a gente mudar a maneira como a gente lê o mundo. Não dá para a gente voltar atrás. Porque a maneira como tudo acontece agora está sendo norteada pela maneira como a gente aprendeu a palavra. A maneira como a gente vive a palavra, e a gente quer alcançar isso. Só que essa prática, esse fundamento, por mais que a gente esteja acostumado a um formato, o apóstolo Paulo está nos ensinando que ele vai acontecer de forma responsiva não, mas de maneira mútua, de maneira que um faça com o outro, e fazendo com o outro, fará com o outro, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. Provavelmente, irmão, aqui não tem mais a primeira parte da grande comissão, sabe? De ir, de fazer discípulos, porque São Gonçalo é evangelizada demais. Mas a segunda parte, irmão, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado, isso falta muito. Mas essa maneira vai acontecer. O apóstolo Paulo dá a chave aqui. Esse ensino e esse aconselhamento, ele vai acontecer uns aos outros. Só que como esse relacionamento pode se desdobrar em uns aos outros, se por exemplo em uma reunião como essa, só eu que estou falando, qual seria a alternativa? Vamos voltar lá para Atos dos Apóstolos. Quando a gente vê o apóstolo Pedro pregando e mais de 5.000 pessoas se convertendo, não foram todas as pessoas que se converteram. A Bíblia fala que muitos se converteram, então muitos quer dizer que não eram todos. E desses que não eram todos, já eram 5.000 pelo menos. Então tinham mais de 5.000 pessoas ouvindo o sermão de Pedro naquela ocasião. Você acha que isso acontecia numa casa? Não. Acontecia uma reunião muito parecida com essa, só que muito maior. Paulo, quando vai até Troade, e ele reúne a igreja, porque ele ficaria pouco tempo ali, ele fica a madrugada inteira pregando o evangelho, ensinando a doutrina para aquela igreja. Inclusive, é a ocasião em que o jovem, chamado Eutico, adormece e cai da janela. Provavelmente você lembra dessa história. Não era um pequeno grupo. Então existe importância nos templos. Existe importância nesses grandes encontros que a gente vive. Mas o compartilhamento uns com os outros, isso acontecia nas casas. Essa troca acontecia nas casas. Eu quero trazer à sua memória um texto que é base para esse princípio que a gente crê, que está lá no livro dos Atos também, capítulo 5, versículo 42. Vamos ler junto? Vamos lá? Todos os dias, onde que acontecia? No templo e nas casas. Quantos foram durante muitos anos abençoados por reuniões que aconteciam no templo? Dá um amém aí. Mas o mesmo texto que ensina sobre reuniões nos templos, ensina sobre reuniões nas casas também. A gente obedece um e negligencia outro. Por quê? Provavelmente porque a gente se sente vulnerável. Provavelmente porque vai expor a nossa nudez. Provavelmente porque vai expor quem nós verdadeiramente somos. Os G6 são um lugar de acompanhamento, irmão, de proximidade. Através dos G6, nós ensinamos uns aos outros. O texto que a gente leu, voltando ao texto base da nossa reflexão aqui, de Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele traz um pronome
que muda muito o sentido do que a gente está falando. Ele fala assim, ó: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e agora sim, ensinem e aconselhem-se. Isso muda. Isso mostra como deve ser o nosso comportamento, irmão. De um ensino de troca, de um ensino baseado na palavra, de cuidado um com o outro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, fala assim, ó: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Sabe por que tem um monte de jovem que desvia quando vai para a faculdade? Porque nunca aprendeu a razão da esperança. Aprendeu até a esperança, mas nunca aprendeu o porquê da esperança. Aprendeu que tinha que acreditar, mas quando perguntava o porquê acreditar, ouvia duas alternativas: ou que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou ouvia que a gente não sabe de todas as coisas e quando chegar lá no céu a gente vai saber. Irmãos, nós precisamos conhecer a razão da nossa fé. E existe razão. A fé não é um movimento burro. Existe razão na fé. Existe explicação na fé. Não é porque nós acreditamos em algo que nós não vemos que nós não temos base para acreditar. É diferente, irmão. É diferente. Esse ensino precisa acontecer entre os irmãos, mas para isso a gente precisa conhecer da palavra. A gente precisa conhecer da palavra. Nós cuidamos uns dos outros